Então, gente, boa noite aí, obrigado pela presença. Desculpe aí o pequeno atraso. Estou aqui na Laranjeiras, aqui fazendo uma filmagem com o grande Rui Guerra. E, na verdade, esse encontro hoje agora é mais para falar um pouco do que vai ser o curso, né? Esse curso deve abrir agora em breve. Quem tiver interessado em participar, vai ser uma honra aí poder falar um pouco do meu trabalho, um pouco das coisas que eu faço. Na verdade, esse curso que eu dou, ele é muito inspirado nas minhas experiências práticas. Eu sou um cara que faço muito filme, estou sempre filmando. Hoje, por exemplo, já é a terceira filmagem que eu estou fazendo. Filmei de manhã, filmei de tarde, agora estou filmando de noite também. Então, as coisas que eu vou falar durante o curso vão ser muito em função das coisas práticas que eu vivencio fazendo os filmes, as dificuldades, as coisas legais, as coisas que deram errado e que ajudam a melhorar para não dar errado depois de novo. Então, vou falar um pouco da história, da minha história, né, na frente da K-Video, que já tem 26 anos, está fazendo 26 anos a locadora, mas a produtora está fazendo 20. Foi em 2005 que eu comecei a fazer filmes. E de lá para cá, a K-Video já produziu muitas coisas. A gente produziu, sei lá, mais de 350 obras audiovisuais, entre curtas, longas, médias, videoclipe, videoarte, videodance, série, websérie. A gente faz muito. A K-Video talvez seja a produtora do Brasil que mais, em números, né, que mais produza filmes. Não necessariamente filmes que deram grana ou que foram sucesso, mas a gente está sempre trabalhando, sim. E a K-Video, na verdade, hoje em dia é um grande coletivo, né? São muitas pessoas que transitam aqui, é um lugar que a gente recebe as pessoas e tenta colaborar, tenta ajudar, tenta auxiliar. Pessoas que estão começando, veteranos, pessoas que estão um tempão sem filmar, que filmaram muito e não conseguiram mais filmar. A gente ajuda também as pessoas a voltarem a filmar. Hoje, por exemplo, estava aqui filmando com a gente o Silvio Lana, que é um diretor que já tem quase 80 anos, mineiro, que estava 40 anos sem filmar, agora está voltando a filmar. E toda essa expertise que a gente foi desenvolvendo, né, desde os anos 2000, principalmente com a chegada do digital, né, quando eu falo digital, não só a câmera, mas o projetor, né, também, digital para projetar os filmes, os programas de edição, essas mídias sociais todas que permitem você criar uma rede de pessoas, de parceiros. A K-Video, ela é muito conhecida como fazer filmes baratos, né? Inclusive, esse curso tem um pouco esse nome, né? Como fazer um filme com baixo orçamento. Foi uma questão que a gente desenvolve muito, a gente conseguiu criar um caminho alternativo de produção. A gente não fica esperando os editais, não fica esperando verba de governo. Lógico que a gente tenta os editais, a gente tenta conseguir patrocínio, mas quando não rola, a gente consegue fazer do mesmo jeito, de uma outra forma, né? Principalmente trazendo parceiros, né? Parcerias, né? A parceria talvez seja o grande segredo, o grande trunfo da K-Video. A gente tem parcerias para equipamentos, para filmar, tem parcerias de atores, tem parcerias depois para finalizar o filme, tem parceria para distribuir, para lançar o filme no cinema, por exemplo. Hoje em dia eu trabalho num cinema aqui, o Estação, então eu tenho facilidade de lançar os filmes, que é talvez o grande ponto fraco do cinema brasileiro, o calcanhar de Aquiles, né? Seja essa coisa da distribuição, da exibição. A K-Video também é uma distribuidora, então a gente trabalha nessas todas as etapas do cinema, né? Na produção, na distribuição, na exibição, e a gente consegue fazer os nossos filmes, distribuir e lançar e exibir, mesmo com toda essa dificuldade que o cinema brasileiro vive, né? Todas essas faltas de estruturas, faltas de salas de cinema, falta de grana, mas a gente sempre dá o nosso jeito, mas sempre focado nessa coisa da parceria, né? De juntar forças, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, quando eu comecei a filmar, eu sempre tive jeito para produzir, né? Eu sempre fui empreendedor, eu sempre conseguia fazer as coisas, mas eu era um péssimo roteirista e não conhecia nenhum ator. E aí, quando eu fui lá no Vidigal, lá no Morro do Vidigal, eu conheci o pessoal do Nós do Morro, era o contrário, eles eram ótimos roteiristas, tinham ótimos atores, mas não sabiam produzir filmes, ou tinham dificuldade para produzir, né?
E aí, quando a gente se junta, o meu ponto forte é o ponto fraco deles, e o ponto forte deles é o meu ponto fraco. Então, quando a gente se junta, a gente consegue filmar sem parar. Até hoje a gente está filmando junto. Fizemos dezenas de curtas, longas, documentários. Isso é um pequeno exemplo de como a gente, hoje em dia, consegue superar as dificuldades, mas sempre se juntando a pessoas, né, a parceiros. Quando você tem dinheiro, tudo fica um pouco mais fácil. Não que seja fácil, eu acho que filmar com dinheiro tem lado bom e lado ruim, filmar com pouco dinheiro também tem um lado bom e um lado ruim. Por exemplo, filmar com pouco dinheiro, o lado bom é que você tem uma ideia hoje e você já, mês que vem, já está filmando, né? Você, a velocidade, o tempo de espera é muito menor. Enquanto nesse cinema profissional, né? Às vezes você fica 5 anos captando, esperando sair a verba, esperando sair o edital, e aí você acaba tudo é demorado, né? Tudo é burocrático. Hoje em dia o cinema brasileiro está muito burocrático. Você gasta mais tempo preenchendo formulário, preenchendo editais, do que fazendo o filme propriamente dito, né? Então esse jeito que a gente faz é um jeito mais simples, menor, mas com menos burocracia, com mais liberdade, né? O lado bom, o lado ruim de não ter muita grana é que você acaba ganhando pouco, às vezes tem uma dificuldade estrutura, mas o bom é que você consegue fazer as coisas com mais liberdade, né? Você presta contas com você mesmo, não precisa prestar contas com a Ancine, não precisa prestar contas com o governo. O filme em si é a sua própria prestação de contas. Então, acho que isso também dá uma certa liberdade para você fazer o que você quer, a hora que você quer, como você quer. Enquanto o jeito profissional está cada dia mais burocrático, mais engessado. Você, às vezes, para usar um dinheiro de um edital para comprar um lanche assim na padaria, você tem que conseguir nota fiscal com o CNPJ, você tem que conseguir ver se aquela nota fiscal serve para o projeto, às vezes não serve. Aí você tem que. Tudo é problema, tudo é difícil. Você precisa de uma estrutura, né? Você precisa de pessoas para ver essa parte da contabilidade e acaba que você gasta muito tempo com esse lado aí burocrático e acaba tendo pouco tempo para criação, né? Para lado artístico, que para mim é o que eu mais gosto de fazer, assim, de pensar, criar, experimentar, fazer filmes diferentes, né? Fazer filmes, possibilidade de filmar filmes, filmes viajando, filmes em locações reais, filmes em estúdio, câmera na mão, câmera no tripé, plano sequência. Tudo isso são elementos, são ferramentas que você tem disponíveis no cinema, só que você só aprende a fazer fazendo, né? Eu acho que o cinema, por mais que você estude, faça faculdade, eu acho que você aprende o cinema no set de filmagem. É você fazendo os filmes, vivenciando essas situações. Só aí que você realmente vai entender como que faz, qual é a melhor forma de resolver aquilo, a melhor forma de filmar aquele jeito, daquele jeito. Então, eu acho que é muito importante você estar sempre filmando, né? Você está sempre podendo experimentar, às vezes errar, né? Fazer. Eu, por exemplo, faço muito filme. Tem, sei lá, às vezes eu faço 10 filmes, 9 filmes ruins para o 10º ficar bom, né? Mas foram nesses 9 filmes ruins que eu experimentei, que eu entendi o que eu podia, o que eu não podia fazer. Por exemplo, vamos filmar, não tem luz, então vamos filmar durante o dia, na externa, ou vamos filmar num lugar que tem uma janela grande que permita você abrir a janela e usar a própria luz do sol. Então, essas pequenas coisinhas você começa a experimentar, você começa a ver o que funciona, o que não funciona, mas se você não tiver no set de filmagem, se você não estiver filmando, você nunca vai saber isso. Isso não está nos livros de cinema. Isso você vai aprender no set de filmagem, né? E no cinema, não adianta o diploma, né, da faculdade, não conta muito, assim. O mais importante, a primeira coisa que o pessoal vai te perguntar quando você for uma produtora, quando você for procurar alguém para fazer um filme com você, é qual filme que você já fez? Qual experiência de filmar você tem? Entendeu? E aí, é isso que é o importante. E, na verdade, você vai ter essa experiência fazendo os filmes, né? E a faculdade, por exemplo, eu fiz faculdade de cinema, mas tive uma dificuldade enorme de filmar na faculdade,
porque lá não podia usar a câmera fora do campus da faculdade, não podia filmar mais de 1 hora, não podia isso, não podia aquilo, não podia nada. E eu não conseguia filmar, não consegui filmar na faculdade. Enquanto fora da faculdade, de uma forma independente, de uma forma mais simples, eu filmava 3, 4, 5 curtas por ano. E essa possibilidade de filmar de uma forma mais simples, de uma forma menos burocrática, talvez você só consiga fazer desse jeito independente, né? Por exemplo, hoje para você filmar numa rua aqui em frente à sua casa, de uma forma profissional, você tem que pedir autorização para 3 órgãos, né? Para a prefeitura, subprefeitura, para PM, talvez para light, se você for usar alguma luz. Quanto tempo você gasta para conseguir isso, né? Esperar uma resposta, preencher documentos. Enquanto às vezes você pega a câmera, vai ali, filma e foi, entendeu? Eu sei que isso não dá para fazer talvez com um filme grande, né? Quando você tem uma estrutura muito grande, você tem uma equipe muito grande, você tem um gasto muito grande, você tem que não pode correr riscos de não filmar naquele dia, ou de chegar um fiscal, ou chegar uma polícia e falar que você não pode filmar ali porque você não tem autorização. Então, quando você lida com um esquema de mercado, né, quando você trabalha na Globo, quando você faz um filme muito caro, tudo tem que ser previsto com antecedência, tudo tem que ser feito da forma certinha, o que eu acho muito legal. Mas é isso, eu tive agora uma experiência para fazer um filme maior, um filme grande. Às vezes eu queria filmar uma cena super simples, que era assim, botar a câmera assim, de frente para um muro e uma pessoa passar com uma cadeira de roda assim. Uma cena que eu faria normalmente em 15, 20 minutos, desses filmes grandes, gastei 2 horas para fazer, porque tinha que montar a barraca, tinha que ligar as luzes, tinha que fechar o trânsito, tinha que esperar o som ficar em silêncio, pedir para o pessoal autorização, não sei o que, não sei o que. Então, assim, eu acho que para quem está começando, que eu acho que na verdade é a maioria do público que faz o meu curso, pensar o cinema de uma forma simples, né? Às vezes a gente imagina o cinema, a gente vê muito filme americano, né? A gente vê aqueles filmes cheios de efeitos especiais, explosões, milhões de figurantes. Talvez esse tipo de filme não é o nosso filme que a gente vai conseguir fazer aqui no Brasil, né? Esse tipo de cinema é um cinema muito grandioso e que é feito lá fora. Aqui, pensar filmes menores, mais simples, por exemplo, eu às vezes vou fazer um filme, eu sempre penso assim, no cinema, tempo é dinheiro, né? As pessoas ganham por dia ou por semana. Então, se você faz filmes muito longos, que demoram muito para ser feitos, o filme vai ser mais caro. Então, por exemplo, um filme normalmente que demora 1 mês para filmar, um longa-metragem, é a média de tempo que o pessoal gasta, eu consigo fazer em 1 semana. Isso acarreta uma redução de custo. Lógico, como eu falei, tempo é dinheiro, você filma com menos tempo, você paga menos, entendeu? Só que para você conseguir fazer isso, não é qualquer filme que dá para fazer em 1 semana, né? Por que o cara faz em 1 mês e eu faço em 1 semana? Porque, na verdade, não é o mesmo filme, é um outro filme. E eu tento sempre pensar em coisas que facilitem a minha vida, por exemplo, filmar em poucas locações, às vezes você vai fazer um filme e tem 40 locações, então o tempo de deslocamento, de autorização, o tempo que você gasta se deslocando, se organizando, conseguindo uma base local, conseguindo um lugar próximo para você conseguir levar a sua equipe para comer e tal, tudo isso demora muito. Então, por exemplo, você pensar um filme que se passe, por exemplo, dentro de um apartamento. Eu fiz um filme chamado Vamos Fazer um Brinde, que ele se passa numa noite de Réveillon, dentro de uma cobertura, 7 amigos que se encontram para passar o Réveillon juntos. O filme todo acontece ali, naquele lugar, naquela cobertura, naquela noite. E aí eu consegui filmar esse longa em 5 dias. Um longa. É praticamente um tempo gasto para fazer um curta, eu consigo fazer um longa. Mas por quê? Porque é uma locação só, a gente já tem o espaço já organizado, a luz já está posta nos lugares já fixos, os atores já ensaiaram ali, já conhecem o espaço, tudo fica muito mais fácil, muito mais simples. Não que você tenha que filmar também só em lugares fechados ou uma locação só. Por exemplo, eu fiz um outro filme que eu filmei na rua.
eu usava própria locações do Rio de Janeiro, assim, eu filmava na Lagoa Rodrigo de Freitas, eu filmava no Aterro do Flamengo, eu filmava na minha locadora, eu filmava na rua aqui, perto da minha casa, eu filmava no meu sítio. Então eu consegui lugares externos, filmava normalmente durante o dia, então não precisava de luz. A gente chegava lá, pensava o espaço, filmava. A equipe era muito reduzida também, tinham poucas pessoas, então as pessoas nem percebiam, às vezes, que estava tendo filmagem. Então, às vezes, as pessoas passavam assim e até participavam do filme, nem percebiam que estavam participando de um filme, né? Que é a coisa de você usar a própria cidade como locação. Se você olhar os filmes da Nouvelle Vague, lá os filmes franceses, do Godard, do Truffaut, eles faziam muito isso. Eles iam para a rua, pegavam a câmera, filmavam. E a rua fazia parte da história, aquele espaço, aqueles carros passando, aquelas pessoas. Aí você fala assim, mas não tem autorização, como é que funciona, como é que é isso, como é que não é isso. Então, se você estiver filmando os atores, né, e essas pessoas forem só figuração, estiverem passando, não estiverem ali no foco da história, não tem problema. Ainda mais se for um filme independente. Lógico, se você fizer um filme para a Globo, eles não vão deixar isso acontecer. Você vai ter que fechar a rua, vai ter que contratar 200 figurantes, vai ter que contratar os carros para passarem. Isso tudo é ótimo, tudo é lindo, maravilhoso, mas não é a nossa realidade, né? Para quem está começando, não tem como conseguir essa estrutura, essa grana, essa quantidade de figurantes, de locações. Então, assim, o que eu faço? Eu pego uma câmera com uma lente que permite eu ficar distante dos atores, eu boto uma lapela sem fio para as pessoas nem perceberem, não tem boom, né? Então as pessoas nem percebem que está tendo filmagem, e permite que os atores circulem ali no meio das pessoas, das situações, dos eventos. Por exemplo, eu fiz um filme também lá em Portugal, estava viajando para Portugal, e aí tava tendo um festival de cinema, eu fui para um festival de cinema e aproveitei e fiz uma cena nesse festival. Eu aproveitei a hora da premiação do festival, que ia dar os prêmios para as pessoas, e pedi para a organizadora, falei assim, o meu personagem do meu filme, ele tá num festival e está ganhando um prêmio, eu posso usar a própria premiação do festival para filmar o meu filme? E aí o cinema estava lotado, tinham mais de 500 pessoas no cinema, assim, e ela foi lá, a atriz subiu, falou, recebeu o prêmio. A gente aproveitou aquela estrutura, aquelas pessoas que estavam ali já, que serviram quase como figurantes, pessoas reais que estavam ali, quase documentais, para esse meu filme de ficção. Então, eu consegui fazer uma cena que, se eu fosse produzir ela desde o início para o filme, eu ia ter que ter, sei lá, 500 figurantes, ia ter que ter aquele espaço alugado ali, ia ter uma série de custos que, dessa forma mais documental, mais simples, permitiu que eu conseguisse fazer esse filme quase sem gastar nada. Inclusive, esse filme que eu fiz, eu fui para um festival em Portugal lançar 2 filmes nesse festival e eu aproveitei e fiquei uma semana lá, o festival pagou uma semana, e aí eu aproveitei essa semana que eu estava lá e fiz um filme em Portugal. Filmei na rua, filmei nos castelos, filmei nas locações lá de Portugal, de Lisboa, assim, e depois deixei para filmar as partes internas aqui no Brasil, fingindo que era em Portugal, assim, né? Então eu pude fazer com calma, pude ensaiar com os atores. Enquanto lá em Portugal eu aproveitava uma coisa quase que documental, né? Eles andando pela rua, filmando. Eu ficava pensando assim, cara, quando que eu vou poder vir para Portugal de novo? Quando que eu vou conseguir grana para trazer uma equipe para cá de novo? Então eu me aproveitei dessa situação de eu já estar lá, contactei um brasileiro, amigo meu que morava lá, que era fotógrafo. Eu mesmo fiz o som. A minha esposa estava comigo, era atriz. Chamei um outro ator brasileiro que estava morando lá. Então, fui aproveitando as possibilidades que aquela viagem me proporcionou para fazer aquele filme. E poder filmar em Portugal, né? Que não é todo mundo que consegue filmar em Portugal, porque é caro, né? Deslocamento, alimentação, transporte. Eu já tinha tudo isso, porque eu estava num festival de cinema. Então, assim, é um exemplo, mais um exemplo, assim, de como a gente, talvez pensando de uma forma simples, consegue fazer os filmes, né? Eu acho que às vezes a faculdade ou mesmo a gente cria uma coisa que fazer um filme é uma coisa assim, cara, de outro mundo, uma coisa muito difícil, uma coisa que depende de muitas coisas, de muitas pessoas. Até é assim, sim. Algumas situações, nesses filmes maiores, é isso. Mas existem filmes pequenos, filmes simples. Eu já fiz curtas-metragens que eram um dia de filmagem, entendeu? Já fiz um longa-metragem que era uma semana de viagem. Então, é pensar, talvez, em vez de escrever. Porque como funciona normalmente? Você tem uma ideia, escreve um roteiro,
Normalmente você não se preocupa assim com custo, você não, você pensa numa história e você escreve. Depois você vai orçar quanto custa fazer aquela história. E aí, normalmente você se depara com esse problema. Ih, caramba, isso aqui é caro, isso aqui é difícil, isso aqui não dá para fazer sem grana, isso aqui é complicado. E o que eu faço normalmente? Eu, às vezes, vejo o que eu tenho disponível, assim, por exemplo, tem esses atores, tem essa viagem para Portugal. E a partir dessa premissa, através dessa possibilidade, dessa oportunidade, eu crio uma história que se adapte àquela realidade ali. Vou, vou passar férias num sítio, né? Vou pensar então um filme que eu consiga fazer naquele sítio, naquele espaço ali que o sítio proporciona, que tem ali, entendeu? Então, às vezes você vê, por exemplo, também é isso, também você vê, eu tenho 50 mil, qual filme que eu consigo fazer com 50 mil? Em vez de você pensar na história primeiro e depois orçar e ver quanto que ela custa, você primeiro vai ver quanto que você tem, e aí qual história eu posso contar com esse dinheiro, qual história eu posso contar com essa estrutura que eu tenho aqui, entendeu? Então, às vezes, o roteiro vem num segundo momento, no primeiro momento é essas possibilidades que você consegue, né? Tipo assim, tem uma locadora de vídeo. Vamos fazer um filme que se passa todo numa locadora? Eu filmei um longa numa noite. Meu primeiro longa, chamado Vida de Balconista, foi uma brincadeira, assim, mas eu filmei na minha locadora numa madrugada. Eu fechei a locadora meia-noite, fiquei filmando até 10 da manhã, a hora que a locadora abria, e consegui fazer um longa em uma noite, assim. Mas era isso, era tudo baseado nessa locadora, nas pessoas que iam lá alugar filme. E aí eu fiz um cronograma que cada ator chegava meia hora depois, aí fazia a sua cena e ia embora, e não precisava prender as pessoas na madrugada toda lá. E aí as situações todas se passavam de clientes que frequentavam essa locadora, ou tinha um balconista que ficava lá, era o único que ficava lá o tempo todo, né? A gente usava a própria locação, né? A própria locadora era o cenário, a própria luz da locadora era a luz do filme. Às vezes você fala assim, pô, mas aí é feio, aí não tá legal. Depende, cara. Às vezes eu falo muito isso também, assim, a câmera ou o equipamento que você tem não é o que faz o filme ficar bom, né? O que faz o filme ficar bom e existir um filme é um bom roteiro, são bons atores, entendeu? Acho que o principal de um filme é o roteiro e os atores. O resto complementa ali, o resto vai ajudar a potencializar esse roteiro, essa história, esses atores. Então, às vezes, assim, o pessoal fala assim, com que câmera você filma? Assim, com a câmera que eu tenho. Se eu tiver hoje uma câmera GoPro e eu quero fazer um filme, eu vou fazer com essa GoPro. Se eu tenho uma Blackmagic disponível, eu vou fazer com essa câmera. Se eu tenho só o celular, a câmera que eu vou usar é o celular. Assim, eu vejo muito também as pessoas muito preocupadas assim, em ter um super equipamento, ter uma super câmera, ter uma super... E isso às vezes não quer dizer nada. Às vezes você tem uma super câmera e a filmagem fica feia, fica ruim, não funciona, o filme fica chato. Assim. Então, assim, eu acho também uma outra questão importante a gente pensar é essa supervalorização dos equipamentos, né? Eu vejo, às vezes, você contrata um fotógrafo, assim, e aí ele pede umas centenas de luzes, de câmeras, de filtros, e às vezes aquilo custa muito caro e você acaba deixando de fazer porque você não tem como pagar aquilo que ele te pediu. Enquanto você poderia fazer, às vezes, com uma câmera mais simples, uma câmera menor, e às vezes usar isso como linguagem, né? Por exemplo, eu queria filmar num celular. E aí eu pensei assim, cara, mas por que eu vou filmar no celular? O que isso ajuda a contar a história? Então, assim, eu comecei a pensar uma situação que era uma pessoa dentro da locadora, e aí tinha um assalto, aí a pessoa que estava ali dentro da locadora pegava o celular dela e começava a filmar o assalto, que ela estava ali. Então, assim, eu criei uma história que justificasse o uso do celular. Então, o celular não era um uso gratuito, ele fazia parte da narrativa, ele fazia parte daquela situação ali, entendeu? Então, é pensar isso também, né? Eu acho que quando você tem pouco dinheiro, pouca estrutura, você tem que ser muito criativo, assim, você tem que compensar a falta de estrutura com a criatividade, assim, né? E hoje em dia eu vejo até como uma coisa positiva, assim, que às vezes essas restrições que você tem, né, de financeira, de
equipamento, talvez, às vezes de estrutura, obriga você a se preparar mais, obriga você a ser mais criativo, obriga você a pensar situações alternativas. Por exemplo, vou dar um exemplo, outro exemplo aqui. Eu fui fazer um faroeste no interior de Minas, um filme de faroeste. E aí a gente conseguiu achar umas fazendas maravilhosas, assim, perfeitas para filmar. Só que elas, a partir das 5 horas, elas ficavam muito escuras, elas eram no meio do mato, assim, não dava para filmar. Tinha que ligar muita luz. E a eletricidade lá dessas casas eram muito antigas, não dava para ligar luz de cinema, que senão caía a força. Então tinha que alugar geradores. Os geradores eram muito caros. Eu não tinha grana para alugar um gerador. O gerador, sei lá, na época era R$ 1.000 por dia, eu não tinha esse dinheiro. E aí eu tive a ideia, eu descobri que naquela cidade tinha uma fábrica de velas. Eu fui lá na fábrica de velas, pedi um apoio, e eles cederam velas, e a gente acabou iluminando o filme à luz de vela. O que era um problema, acabou virando uma qualidade, assim, tipo, o filme ficou muito mais bonito filmado com luz de vela do que com luz de cinema, entendeu? E, a gente e não precisou usar tomada, não precisou usar gerador, e acabou, um problema virou uma qualidade para o filme, entendeu? Então é pensar sempre que, às vezes, essas dificuldades, essas precariedades que vão aparecendo e essas dificuldades que vão acontecendo, você tentar sempre solucionar de uma forma criativa, né? Lógico que às vezes você tem que mudar um pouquinho, né? Vou dar outro exemplo. Eu fui fazer um filme e eu queria usar a música dos anos 80, a música da Blitz, música do Kid Abelha, do Barão Vermelho, do Paralamas do Sucesso. E aí eu entrei em contato com os artistas, né? E eles liberaram a música, mas as gravadoras não. As gravadoras queriam cobrar uma fortuna. Para mim, eu não tinha essa grana. Porque você paga os direitos do autor, né? Que é o artista, paga os direitos da editora e da distribuidora, que normalmente é a gravadora. E aí, assim, eu consegui a liberação dos artistas, mas não consegui da gravadora. Eu não tinha o dinheiro que eles me pediam. Aí, o que eu fiz? Eu chamei várias bandas de músicos novos, de amigos meus. Na época estavam começando, Letusse, Tono, Cell, eram pessoas próximas, amigas, e eles regravaram as músicas dos anos 80. Mas aí o que aconteceu? Eu não precisei pagar mais a gravadora nem a distribuidora, porque era uma gravação nova. E os artistas tinham me liberado os direitos. Então eu consegui fazer um filme inteiro. E a trilha sonora do filme ficou maravilhosa e ficou nova, né? Porque eu chamei novas bandas para fazendo versões dos clássicos dos anos 80. Então, uma questão de burocracia, de grana, de falta de grana para pagar os direitos, eu acabei tendo essa ideia de chamar novas bandas e acabou que ficou muito mais legal, virou um novo conceito para o filme. A gente fez uma espécie de releitura dos clássicos lá dos anos 80 por bandas novas e a trilha sonora ficou muito maneira. Talvez tenha ficado melhor, quer dizer, diferente, né? Do que com as bandas originais. Eu não tive esse problema de pagar os direitos das gravadoras. Então, assim, o meu curso ele vai ser muito dessa forma, né? Eu vou contando um pouco as histórias de cada filme que eu fiz e vou contando como que eu fui conseguindo solucionar as dificuldades que iam aparecendo, os problemas que iam surgindo, sempre usando criatividade, assim, sempre usando caminhos alternativos também, né? Porque você aprende às vezes de um jeito, né? E aquele jeito que você aprende às vezes não funciona para você. Eu fiz faculdade de cinema e o jeito que eu aprendi era muito inspirado no que os americanos fazem, né? Só que esse jeito não funcionava para mim, para quem está começando, sabe? Às vezes é difícil, você não consegue se enquadrar ali, conseguir o edital, a estrutura que você precisava mesmo. Então eu acabei criando um caminho alternativo, assim, que eu acho que hoje em dia fazer cinema não tem um jeito certo e o errado. Acho que cada um tem que encontrar o seu jeito, assim. O certo é o jeito que você consegue fazer. Se você consegue fazer filme com celular e funciona e fica bom, então o jeito certo para você é de celular. Se você consegue fazer um filme com uma equipe de 5 pessoas e funciona e você consegue realizar, então o jeito certo de fazer cinema para você é com 5 pessoas. Por exemplo, para mim, cada vez mais eu vejo que o jeito certo para mim de fazer cinema é com uma equipe reduzida, poucas pessoas, que permite fazer rápido e por isso eu consigo gastar menos. Mas tem gente que acha que o que eu faço é errado, que não é assim que funciona, que não é assim que tem que ser feito.
E aí faz do outro jeito lá deles. O importante é cada um conseguir fazer o seu filme, ser feliz, né? Ficar feliz com o resultado. Eu acho que cada um vai ter que encontrar esse seu jeito, encontrar a sua turma, né? Encontrar a sua galera, né? Cinema é turma, né? É galera. Eu conheci a minha galera na minha locadora, né? A minha locadora que foi o lugar que eu conheci as pessoas que futuramente eu iria trabalhar junto, né? Às vezes você conhece as pessoas num cineclube, às vezes você conhece as pessoas numa faculdade de cinema, e são aquelas pessoas ali que você que gostam dos mesmos filmes que você, que pensam parecido, que são da sua geração, vão ser as pessoas que vão estar filmando com você pro resto da vida juntos, entendeu? E eu, por exemplo, estou há 20 anos fazendo filmes e trabalho com muitas pessoas que eu comecei a trabalhar lá no início, eu trabalho até hoje, né? São os meus parceiros, né? Assim, então, acho que vocês também têm que procurar seus parceiros, né? Procurar a sua turma do cinema, né? Ninguém faz cinema sozinho. Você até consegue fazer um filme ou outro, um curta de arquivo, um filme simples, mas se você for fazer muitos filmes, você vai precisar de pessoas, vai precisar de amigos, vai precisar de parceiros, vai precisar de profissionais assim que entendam. Eu no início eu fazia as câmeras de todos os meus filmes, assim, eu era o próprio fotógrafo dos meus filmes. E aí quando eu descobri que tinha um amigo meu que era fotógrafo, e chamei ele, meus filmes deram um salto assim gigantesco, assim, sabe? Porque ele tinha toda uma visão assim de luz, de enquadramento, de, de profundidade, coisas que eu não sabia na época, entendeu? E aí eu queria fazer tudo, fazia, mas quando eu consegui ter um fotógrafo que sabia, entendia muito mais do que eu da fotografia, meus filmes deram um grande salto. Então também é isso, não adianta você querer fazer tudo, que ninguém sabe fazer tudo. Você até pode entender um pouquinho de tudo, assim, que é até bom isso, mas saber fazer tudo ninguém vai saber. Então é importante você formar o seu grupo, né? Sempre no seu grupo tem alguém que gosta de tirar foto, vai ser o fotógrafo. Cara que gosta de escrever mais, vai ser o roteirista. Pessoa que gosta de aparecer mais, vai ser o ator. Pessoa que é mais safa, assim, de resolver problemas, tipo, vai ser o produtor. Então você vai descobrindo aí a sua galera e a partir daí vai fazendo seus filmes. E cada filme que você vai fazendo, você vai aprendendo um pouco mais, você vai passando por situações novas. E isso vai te dando uma experiência que vai ser muito boa para lá na frente, quando você for fazer um filme maior, um filme com mais estrutura, já vai ter passado por várias situações que você sabe, não, assim eu não posso fazer, não, se eu fizer assim vai dar errado. Não, se eu filmar num lugar barulhento, vai ficar bonita a imagem, mas o som não vai funcionar. Então, assim, todos esses pequenos detalhes, assim, são coisas que não estão nos livros, que você aprende vivenciando isso, fazendo os filmes. Então, assim, eu recomendo vocês filmarem, né? As pessoas às vezes têm medo de filmar, às vezes fica achando que o filme é ruim, que ninguém vai querer ver. Não importa, assim. Eu, por exemplo, meus 5 primeiros curtas não passaram em nenhum festival, assim. Realmente eu falei, cara, ninguém gosta dos meus filmes, só eu gosto dos meus filmes. Vou desistir. E aí o meu sexto filme entrou em centenas de festivais, ganhou vários prêmios. Mas talvez para mim ter feito esse sexto filme, ter feito ele funcionar, foi preciso fazer esses 5 que não funcionaram, assim, né? Que ali eu meio que fui aprendendo, fui entendendo melhor, e no sexto eu consegui emplacar. Então tem essas questões também, assim, de ter paciência, de ter esse tempo de aprendizado também, né? Qualquer profissão, você precisa de um tempo de aprendizado, né? Um médico, ele fica 10 anos estagiando. O cinema também. Achar que seu primeiro filme vai ser um genial, vai concorrer ao Oscar, vai ganhar o Festival de Brasília, pode até ser que aconteça, mas a probabilidade é pequena, entendeu? Então eu acredito muito que assim, você trabalhando, você realizando, você fazendo, você vai evoluindo, você vai melhorando. E cada filme novo que você faz, acho que você vai dando um passo à frente, assim, para cima, e até o momento que você vai vai estar bom o suficiente ou vai ter um conhecimento suficiente que vai te permitir fazer filmes melhores, assim. Então, assim, gente, eu estou aqui falando um pouco de tudo, sim, mas o meu curso ele vai falar um pouco de produção, um pouco de distribuição, um pouco de exibição, vai dar um panorama geral, assim, de todo esse trabalho que eu desenvolvo. Hoje em dia eu faço filme, eu distribuo, eu lanço filme, e sempre pensando de um ponto de vista alternativo, né? De uma forma diferenciada, de uma forma talvez que não é o normal, assim, que é o diferente.
e que às vezes funciona muito bem, às vezes não tanto. Mas eu vou falar um pouco disso, vou falar um pouco das minhas experiências pessoais, vou citar muitos exemplos, vou mandar links de filmes para vocês verem, para vocês poderem se entenderem o que eu estou falando também, porque às vezes fica só na falação aqui, é chato. Mas também, se vocês quiserem fazer perguntas, quiserem ajuda, quiserem que eu ajude de alguma forma vocês a realizar o filme de vocês, conta comigo. Aí eu vou estar aí no curso justamente. Eu acho que essa interatividade, que nem teve, hoje não teve nenhuma interatividade, né? Eu estou aqui falando há quase 1 hora e vocês estão ouvindo aí. No curso não vai ser assim. No curso, provavelmente, eu vou conhecer cada um de vocês e vou entender por que vocês estão fazendo esse curso, o que vocês querem. Inclusive, às vezes eu posso estar falando de um assunto que você não tem nenhum interesse, então eu vou querer entender qual o interesse real de cada um de vocês. Assim, Capi, fala mais de distribuição, eu tenho um filme meu que está pronto, mas eu não consigo exibir em nenhum lugar. Onde que eu exibo? Como é que eu faço para vender ele? Como é que eu faço para ele passar no cinema? Todos esses macetes aí eu vou poder falar, vou poder explicar um pouco e talvez colabore um pouco aí para vocês. Então, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer saber algum detalhe aí sobre o curso? Hoje era uma aula mais de apresentação mesmo, né? Se vocês, para vocês entenderem como é que vai ser esse curso, né? Então, se você fala lá. Sá que está falando. Eu queria colocar para você 2 coisas. O Ah, nome da autora sua, eu não entendi direito, que o áudio não estava legal. Como é o nome da sua autora? chama Cavídeo. Cavídeo, tá? Se você botar um Google aí, você vai tem milhões de filmes aí disponíveis. Eu boto tudo aberto aí na internet, no Google, no Vimeo, no YouTube. Tem também bastante coisa aí. Você vai conhecer bastante meu trabalho aí botando Cavi Borges, né, que é o meu apelido, e Cavídeo. Você vai poder conhecer um pouco mais aí do meu trabalho aí também. Beleza. Outra coisa que eu queria falar contigo, gostei muito de você falar, foi da Black Magic, né? Black Magic é fantástica, né? É fantástica. Sim, não. Eu quis falar aí de uma top de linha e de uma câmera muito simples, assim, para mostrar que como que às vezes o ideal é filmar com uma Blackmagic, mas se você não tiver, você vai fazer com a câmera que você tiver disponível ali, não vai deixar de fazer por causa disso, entendeu? Acho que a ideia é essa, assim, não deixar que a burocracia, a falta de estrutura te impeça de fazer os filmes. Lógico que o ideal é você ter uma Blackmagic, o ideal é você tiver o melhor som, melhor luz, mas às vezes, muitas das vezes você não vai ter isso, entendeu? E que isso não seja um fator que faça você não filmar, não realizar, entendeu? Diga lá. Tem mais alguma pergunta? Alguém quer saber mais alguma coisa? Tem alguma dúvida? Alô, tá ouvindo? Tô, Michel, né? Isso. Sim. Então, Cavi, acho que uma coisa que eu sempre penso muito e eu fico feliz que você vai trazer isso no curso, mas é justamente assim, quem vai ver seu filme? Porque acho que uma coisa que aterroriza é a ideia de você investir tempo, investir força e assim, não tem jeito, cara. O filme existe um lugar de desejo próprio seu, mas é sobre contar algo para alguém. Então, isso é uma coisa que me assusta, assim, me deixa um pouco apavorado. Tipo, cara, como é que eu faço para esse filme realmente acontecer dentro das suas limitações mesmo e tal? Mas assim, se o máximo que eu vou conseguir é levar para festival, ok, é um filme mais humilde, de repente, por um canal fechado, de pouca visibilidade, mas como é que você pode se organizar, entendeu, para levar, para fazer essa parte da venda, essa parte do business? Entendi. Então, eu vou falar aqui resumidamente, né? No curso eu vou falar com mais profundidade, mas assim, todo mundo faz filme para ser visto, né? E a pior coisa é você fazer um filme e ele não passar em nenhum lugar, ninguém querer ver, ficar engavetado, né? Isso realmente talvez seja o maior castigo aí de um diretor, de um artista. Então, assim, você tem os caminhos tradicionais e você pode criar esses caminhos também. Pô, eu vou dar um exemplo. Eu fiz meus últimos 2 longas, eles quase não foram exibidos em festivais, né? Que é o primeiro passo que eu dou sempre é passar em festival, né? Que são lugares que as pessoas assistem, os críticos assistem, os donos de canais de televisão estão lá, também assistem. Às vezes é um lugar que abre portas para o seu filme, os festivais. Ainda mais se você for um diretor independente, né? E muitas vezes o seu filme não entra nos festivais, né? Porque é muita gente botando filme no festival. Eu lembro que em 2007, quando eu comecei,
eram 100 pessoas que se inscreviam para entrar 30. Hoje, são 1000 pessoas se inscrevendo para entrar mesmo os 30, entendeu? Então, assim, às vezes você faz um filme até maravilhoso, mas ele não entra porque tem muita gente fazendo filme, mandando filme. Hoje em dia, a quantidade de pessoas que filmam é muito grande, entendeu? Mas aí você... Por exemplo, meus últimos 2 longas não passaram, né, nos festivais. Eu fiquei super triste, claro, decepcionado. Queria muito que passasse. Mas o que eu fiz? Eu criei um festival para passar os meus filmes. Já que nenhum festival queria passar meus filmes, eu falei, vou criar o meu próprio festival. Vou criar uma mostra Cavídeo no Estação Botafogo, ou então vou criar uma mostra de cinema, sei lá, de hip hop, para passar o meu filme de hip hop. Vou criar uma mostra de cinema LGBT para passar o meu curto LGBT. Então, várias vezes eu criei um festival, eu inventei uma mostra para poder passar os meus filmes, entendeu? Então, assim, e olha que eu tenho uma experiência enorme em festivais, eu conheço os festivais, já fui em quase todos os festivais do Brasil, conheço os curadores, mas mesmo assim, às vezes não entra porque às vezes não tem a ver com a temática do festival, às vezes o festival está com uma pegada mais de gênero, ou uma pegada mais política, você faz um filme muito poético e não tem nada a ver com aquela pegada do festival ali. Então acontece também, tem um lance também de você entender os festivais, né? Entender assim, por exemplo, esse festival aqui tem um perfil experimental. Não vou botar meu filme, que é um filme careta, num festival experimental que não vai entrar. Vou procurar os festivais mais caretas, assim, mais tradicionais para botar aquele filme. Então, também esse entendimento dos festivais e qual o perfil de cada festival, isso também é importante, também é um aprendizado. Isso não tem escrito, né? Assim, ó, esse festival aqui é para esse tipo de filme. Você tem que pesquisar, você tem que ver as edições anteriores, você tem que perguntar para as pessoas, você tem que, às vezes, ir ver, até para entender. Por exemplo, eu procuro, se o meu sonho é ir para Cannes, eu vou ver todos os filmes que passaram em Cannes para entender por que esse filme está em Cannes. O que faz ele ser melhor que o outro, mais especial ou mais interessante para passar nesse festival do que naquele outro? Então, também é isso, pesquisar, estudar. Eu acho que você tem que estar sempre num processo de aprendizagem, né? As coisas vão sempre mudando, você tem que estar sempre se renovando o seu conhecimento. Por exemplo, na pandemia, mudou tudo. A forma de ver filme mudou, a forma de distribuir filme mudou. Então, se você não está antenado nas coisas novas que estão acontecendo, você fica para trás. Vários diretores hoje que eu estou produzindo filmes, assim, que são mais velhos, 70, 80 anos, eles pensam da mesma forma que eles pensavam nos anos 70. E hoje, para hoje, não serve mais isso. Mudou tudo. Só que eles não conseguiram se atualizar. E ficaram para trás e ficaram meio esquecidos. Então, assim, é muito importante a gente que trabalha com cinema estar sempre antenado nos filmes novos, nas novas formas de distribuição, novas formas dos canais, dos streams. Agora eu estou, por exemplo, tô aprendendo muito, assim, entendendo como é que funciona a Netflix ou o Amazon Prime, como é que eu faço para vender, como é que eu faço para exibir, qual o tipo de filme que eles querem ver, com quem eu falo. Isso você tem que correr atrás, entendeu? Ou você tem alguém que corra atrás para você, quando você tem estrutura, quando você tem grana, ou você mesmo tem que correr atrás. Então, assim, eu, por exemplo, o meu objetivo inicial era fazer um filme. Eu fiquei lá fazendo. Quando eu fiz o filme, falei, cara, agora eu quero exibir esse filme. Procurei as distribuidoras, ninguém queria distribuir meu filme. Eu falei, cara, vou aprender como é que distribui para não ficar dependendo das distribuidoras, porque às vezes ela não quer o seu filme, às vezes é um documentário, às vezes é um filme que ela não tem, acha que não vai vender. Então, assim, eu fui atrás de entender como é que distribui. Aí, queria passar meu filme no cinema. E não tinha nenhum cinema querendo passar meu filme. Aí eu comecei a entender como é que faz, com quem eu falo, como é que eu faço para conseguir uma semana, 2 semanas em cartaz, quanto custa isso, entendeu? O que o cara que é dono do cinema pensa, assim, o que ele quer para poder botar um filme lá, assim. Então, acho que todas essas questões você tem que estar, pelo menos, tentando entender e saber. Lógico que, assim, nos Estados Unidos ou na França, que o mercado é muito desenvolvido, tem pessoas para cada função específica, né? Por exemplo, agente de vendas é um cara que vai pegar teu filme, vai nos festivais tentar vender seus filmes, vai nas feiras de cinema, vai nas distribuidoras, o cara vai fazer esse papel para você. Aqui no Brasil não existe um agente de venda. Não tem ninguém que não tem essa profissão, não existe essa função aqui. Você quer passar seu filme em Cannes,
Normalmente não é o diretor que escreve o filme, é o agente de vendas. Ele já conhece o cara curador, já conhece o caminho, já conhece com quem fala, entendeu? Então, assim, mas aqui no Brasil, nosso mercado é muito deficitário, assim, né? Ele falta muitas funções, falta muita gente. Por exemplo, agora mesmo, a gente está vendo uma situação, abriu um edital da Ancine para fazer longa-metragem. Só que ela obrigava todo projeto que você, para fazer o filme, você já ter uma distribuidora, já pensando lá na frente quando o filme ficar pronto. E aí, assim, tem 1000 projetos inscritos, só que não tem. Só tem 10 distribuidoras no Brasil. Eu, por exemplo, recebia 10 telefonemas por dia, porque não existia distribuidora suficiente para dar conta de tanta gente querendo botar nesse edital, entendeu? Você vê que é uma falha do mercado. Precisamos abrir mais distribuidoras. Está faltando distribuidora no mercado, entendeu? Queremos passar o nosso filme internacionalmente. Como é que a gente faz? Como é que a gente vende para um canal do Japão, um filme? Precisamos de um agente de venda. Não temos agente de vendas no Brasil, entendeu? Então, assim, é por isso que talvez seja importante nós, que somos brasileiros, que não vamos morar na França nem nos Estados Unidos, tentar entender um pouquinho de tudo, procurar conhecer um pouquinho, não querer ser só o diretor, né? Não adianta você ser só o diretor. Aí você faz o filme, ficou pronto, e aí? Aonde vai passar? Quem vai ver? Como é que eu faço? Como é que eu vendo? Então você também tem que saber um pouquinho também de distribuição, você tem que saber um pouquinho também de exibição. Então, assim, é um pouco o meu trabalho, assim, eu tento estar sempre ligado, aprendendo, conhecendo pessoas que possam me ajudar, que possam me colaborar, e é um pensamento independente, né? Tem gente que acha que não tem que se meter nisso, vai se focar só nisso, sou roteirista, só vou fazer roteiro, entendeu? Não vou. Mas aí o cara fala, pô, tô cheio de roteiro aqui, ninguém quer produzir meu roteiro. Se o cara entendesse um pouquinho de produção, de repente ele já conseguiria fazer um roteiro dele, entrar no edital, fazer um filme, não sei. Então, assim, eu tenho essa teoria. Não estou falando que. Tudo isso que eu estou falando aqui, gente, eu vou falar no curso, não é certo nem errado, é o jeito que eu faço, que eu acredito. Talvez não funcione para você. Talvez para você tem que ser um pouquinho diferente, assim. Então, eu vou falar um pouco do método que eu desenvolvi, que eu faço, e talvez isso possa ajudar vocês um pouco, eu possa inspirar vocês, eu possa abrir a cabeça de vocês, eu possa dar algumas ideias para vocês. Mas eu acho que cada um tem que encontrar o seu jeito, o seu caminho, sabe? Às vezes o jeito que o Kleber Mendonça Filho conseguiu fazer o filme dele e tá em Cannes lá, não funcione para mim, entendeu? Ele tem lá o caminho, a história dele, o caminho dele, eu tenho a minha. Então acho que é pensar também o seu próprio caminho, né? Como conseguir conquistar as coisas, fazer os filmes, exibir os filmes, entendeu? Por exemplo, voltando um pouco à sua pergunta, Michel, você tem um filme aí você é um filme com temática musical, né? Fala sobre música, sobre hip, tudo dando exemplo aqui, sobre hip hop e tal. Vou pesquisar gostaria de ver o meu filme? Quem seria o público-alvo do meu filme? Aí vou procurar os festivais sobre música, depois vou procurar cineclubes ou festas. O meu primeiro longa foi sobre hip hop no Rio, chamado LAPA, isso nos anos 2007. Eu lembro que ele não entrou em nenhum festival, ele entrou muito pouco em festival. Mas aí quando eu fui lançar no cinema, eu consegui atingir o público que gostava do hip hop. Eu ia nas festas, distribuir convite gratuito, eu comprava ingressos do cinema e dava para as pessoas. E eu comecei a distribuir DVDs de graça para os músicos. E aí, depois de um tempo, esse filme, dentro do cenário do hip hop, ele era muito conhecido. Eu consegui entrar no nicho do hip hop, apesar dele não ter sido visto no nicho geral das pessoas que vão ao cinema, mas ele entrou dentro do hip hop. Uma vez eu estava em Sergipe, alguns anos depois, e tinha um cara cantando rap lá, assim, uma batalha assim na rua. Aí eu comentei, pô, você já viu o filme LAPA? Ele falou, pô, cara, aí ele tirou da bolsa dele o DVD assim, pô, eu já vi aqui, eu tenho aqui, eu sou fã desse filme. Eu falei, pô, foi eu que fiz. Eu nunca imaginei que um cara de Sergipe teria um DVD do meu filme guardado na bolsa dele ali. Eu descobri que dentro do hip hop, o meu filme foi muito pirateado, né? Foi muito distribuído, e ele conseguiu alcançar um público grande, mas do meio do hip hop. Fora do hip hop, pouca gente viu. Mas dentro do hip hop ele era um sucesso, virou um cult.
Eu vi até uma entrevista do Emicida falando que queria fazer um filme que fosse parecido com o LAPA. Assim, eu falei, pô, que maneiro, o cara não só viu como adorou. Então, assim, às vezes é isso também. O meu documentário Cidade de Deus 10 anos depois, ele foi um fracasso nos cinemas. Eu achava que ia bombar, que todo mundo que viu Cidade de Deus primeiro ia querer ver ver o meu documentário. Ele foi um fracasso no cinema. Só que depois eu consegui chegar na Netflix. Ele hoje em dia está em 160 países. Então, assim, ele encontrou o caminho dele na Netflix. No cinema não era o caminho dele, não era o jeito, não era ali o melhor lugar para exibir o filme, entendeu? Então tem essa questão também. Cada filme tem uma particularidade, tem uma característica, tem um caminho próprio. Às vezes você tem um filme, ele dá certo de um jeito, aí no próximo filme, aquele jeito que você vai repetir, fazer, não vai dar certo, vai ser um outro caminho. Pensar também individualmente, né? Cada filme tem um público, tem um perfil, pessoas que vão querer ver, que de repente não são aquelas mesmas do outro filme. Tentar descobrir essas pessoas, tentar descobrir quem é o público-alvo do seu filme, assim, né? Então tudo isso requer pesquisa, conhecimento e é um pouco isso que eu faço, assim, quando eu faço meus filmes, assim, procuro entender quem pode gostar daquele filme ali. E aí foco todas as minhas energias e minha grana e meu tempo naquilo ali, mesmo que não seja o que você sonhou, né? Ah, eu queria que meu filme estivesse em Cannes. Não está em Cannes, mas vai estar, sei lá, no festival, num outro festival também legal pra caramba, importante. E você vai seguindo aí o seu caminho. Mas é muito importante você estar antenado e você estar ligado nas coisas que estão acontecendo. Senão você fica para trás. Mas assim, eu vou falar detalhadamente no curso mais sobre distribuição e aí vou poder desenvolver melhor esse pensamento. Alguém mais tem alguma pergunta aí? Então, gente, é isso. Quem quiser, se inscreva aí. O curso também dura um tempo, mas depois a gente continua se falando. Se vocês quiserem conhecer aqui a Cavite, depois vão ter meu contato, se quiserem qualquer questão aí, extra curso, também posso tentar colaborar, posso tentar ajudar. Tipo assim, Cavi, como é que eu faço para vender para o Canal Brasil meu curta? Com quem eu falo? Toma aqui o contato do cara que faz a aquisição dos filmes. Cavi, queria passar, você conhece algum festival aí que está já aberto, que passa esse tipo de filme, fica de olho nesse aqui, nesse outro aqui. Então a gente pode depois criar um grupo também e continuar, dar procedimento aí, o curso depois também. Não é exatamente só o tempo ali que a gente vai estar junto, mas quem tiver a fim de fazer o curso aí, bem-vindos aí a esse universo aí do cinema. Baixo orçamento e alta criatividade. Valeu, gente. Fala aí. E o caminho do documentário? Qual é o caminho do documentário? Então, o caminho do documentário é totalmente diferente do caminho da ficção. Eu faço documentário e ficção. O público que vê o documentário é outro. Ou o lugar que você passa os documentários, às vezes não é o mesmo que você passa as ficções. Vou dar um exemplo. Eu trabalho no cinema. As pessoas, quando vão ao cinema, elas veem muito mais a ficção do que o documentário. O documentário, as pessoas tendem a não ir muito ao cinema ver documentário. Preferem esperar para ver no Canal Brasil, ou baixar na internet, ou ver num festival. Então, por exemplo, lançar o documentário no cinema, comercialmente, é muito difícil. E quase sempre vai ser um fiasco, entendeu? Mas, às vezes, lançar no cinema serve para você dar uma luz para o seu filme, serve como uma vitrine, para depois ele ser visto numa plataforma streaming, no Canal Brasil, como aconteceu com o meu Cidade de Deus. Ele, no cinema foi um fracasso, mas quando ele chegou na Netflix ele foi um sucesso. Então, assim, é um outro caminho também, uma outra forma de pensar. E dentro dos documentários tem várias subdivisões também, né? É um documentário experimental, é um documentário musical, é um documentário político. Cada estilo vai te levar para um caminho, para um lado diferente, e você tem que pensar de uma forma diferente. Cada filme é um filme diferente, então você também tem que pensar de uma forma diferente para lançar ele, para distribuir ele. Eu vejo muito essas distribuidoras grandes, elas pegam um filme, aí é sucesso. Aí eles pegam aquele jeito que ele fez, lançou aquele filme e usam da mesma forma todos os outros filmes. E quase sempre não funciona para os outros, por causa disso. Cada filme é um filme, cada filme tem uma característica própria. Então não dá para você fazer a mesma coisa para um filme e fazer igual para o outro. Com certeza vai dar um tilt aí no meio do caminho, vai dar algum problema e não vai acontecer as mesmas coisas, assim. Então é pensar também especificamente cada filme, cada projeto, não achar que
que aquele filme deu certo, com esse aqui vai ser a mesma coisa. E é pensar os caminhos para a sua carreira, para os seus filmes, e sempre pensando de uma forma criativa, diferente, diferenciada, né? Duas palavras que eu uso muito assim na minha vida e no meu curso, que é o diferencial, né? Você sempre tentar uma coisa diferente que ninguém fez ou que pouca gente fez ou de uma forma nova. Isso vai fazer você se destacar, isso vai fazer você se diferenciar dos outros 30 filmes iguais aos seus. Ou quando eu abri minha locadora, né, tinham 40 locadoras em volta da minha, o que ia fazer a pessoa ir na minha locadora em vez de na outra, entendeu? O diferencial. Outra coisa também que eu acho muito importante é a divulgação, né? Você divulgar o seu trabalho, o seu filme. Eu uso muito, eu sou muito marqueteiro, divulgo muito nas redes sociais, crio links para chegar nas pessoas, também é uma coisa importante. Não adianta você também ter um produto diferenciado e que ninguém sabe que ele existe. Você tem que também divulgar ele também para ele poder chegar nas pessoas e poder chamar atenção. Então, isso tudo eu vou falar no curso também. Beleza, galera? Falou. Valeu aí. Obrigado aí pela presença. Obrigado a você. Se encontra aí em breve. Falou. Valeu.